Deixa eu iniciar a gravação aqui para o povo de casa. Ok, deixa eu me destacar. Isso aí. Então vamos começar, pessoal. Hoje, como eu estou voltando aqui para a sala, graças a Deus, eu pedi ao Zé Marcelo para remarcar, recolocar essa aula, esse tema, mais uma vez, porque acho que merecia, né? Essas aulas eu dei de casa, para uma turma funcionou bem, para outra não funcionou tão bem, eu não sei qual foi que funcionou bem, nem a que não funcionou, por causa do aplicativo da segunda câmera. Até arrumei um aplicativo melhor agora, se acontecer de novo, mas não vai acontecer, eu tenho que dar aula de casa. Eu agora tenho um aplicativo melhor, porque ele não fica falhando nem nada. Mas eu vou dar aula daqui, com certeza. Então, achei por bem, né, que ele assim, vocês tinham um horário muito concorrido, né, tem um horário para muitas aulas, enfim. Digo, não, Zé, vale a pena, coloca que a gente arruma um tempinho, enfim, para dessa aula. É melhor a gente voltar e falar de novo aquele conteúdo e depois continua aí no resto da semana. Então, a gente consegue terminar tudo certinho até o primeiro bimestre. Mas eu não vou repetir tudo. Nós já havíamos visto ali no comecinho, né, da primeira aula e daquela aula que a gente deu online, o potencial de membrana em repouso, que é aquele potencial de menos 90. Tem aquela explicação toda de como que aquilo foi determinado pelos fisiologistas, né, naquela época, lá de 1900 e alguma coisa. Como é que eles chegaram? Foi com um experimento. E eles determinaram que as células maiores, tipo neurônios maiores, células musculares, tinham aquela voltagem no meio interno menor, em torno de 90 milivolts, menor do que o meio externo. Então, determinou-se esse valor. Aqueles cientistas, o Nernst e o Goldman, conseguiram colocar aquilo no papel, em uma equação, e aquilo se tornou geral para qualquer canal iônico, para qualquer célula, principalmente a equação de Gould. Então a gente precisa repetir aquilo. Eles, graças a Deus, já tiveram um trabalho mais pesado lá no passado para encontrar esse valor lá de menos 90. A gente, graças a Deus, já pega o valorzinho pronto agora, né? Então a gente parte desse pressuposto que as células, quando estão em repouso, ela tem um excesso, vamos pensar assim, um excesso de negatividade no seu interior. No entanto, estas células que precisam desempenhar uma função, como célula muscular esquelética para se contrair, um neurônio para transmitir uma informação de dor, de coceira, de frio, de calor, a célula da retina para transmitir a cor azul, a cor vermelha, a célula da cóclea para transmitir um sinal sonoro, a pele aqui, que tem receptor para quando eu aperto, comprimo a pele, ele também recebe esse estímulo, ele precisa enviar para o sistema nervoso que a pele está sendo comprimida aqui quando eu estou beliscando. Se eu perfurasse com uma agulha, também tem outro receptor para esse tipo de lesão da pele, enfim. Então, em algum momento, estas células musculares, neurônios, receptores sensoriais, glândulas, são células que desempenham uma função específica. Essa função específica, ela só é desenvolvida quando esse potencial elétrico da célula é alterado. Então, aquele menos 90 precisa ser alterado, perturbado, para que a célula consiga desempenhar a sua função. Se for o músculo, é se contrair, se for um neurônio, é transmitir uma informação.
Então, há a necessidade de se perturbar, se alterar aquele potencial elétrico interno da célula. E é isso que nós vamos estudar hoje, na aula de hoje, o potencial de ação, que é aquela rápida alteração do potencial elétrico dentro da célula. Então, a gente vai devagarzinho, repetir tudo, vocês vão tirar dúvidas. Vocês já apresentaram o tutorial disso, já estudaram, então eu adoro quando a aula é depois do tutorial, porque vocês aproveitam melhor, fazem perguntas mais ricas, fiquem à vontade para parar e para perguntar sempre que quiser. Então, aqui eu vou desenhar uma célula, pensemos que é uma célula muscular ou um neurônio. E aqui eu tenho um gráfico representando o potencial dessa célula. Está em milivolts, aqui no eixo Y, e aqui em milissegundos no eixo X. Então, essa célula está enquadrando aí para vocês de casa, né? Menos 90 milivolts. Menos 90 milivolts. Em repouso. E aí, o que acontece? A gente sabe que quando a célula está em repouso, mesmo em repouso, ela possui na sua membrana canais iônicos. O primeiro canal que a gente coloca aqui, eu vou desenhar apenas um canal, mas a gente sabe que são milhares e milhares de canais, né, na membrana da célula, mesmo que seja microscópica a célula. Existem milhares e milhares de canais iônicos em cada uma das células. Eu vou desenhar só um porque eu quero explicar para vocês didaticamente, mas não é só um, né? São vários. Então, existe um canal de sódio. Esse canal de sódio, ele é do tipo voltagem dependente, ele depende de uma voltagem específica para se abrir. Essa voltagem é em torno de menos 60 milivolts. Esse canal, ele possui duas comportas, é bem diferenciado do canal de sódio, né? Eu vou explicar logo depois dessa primeira explicação. Vale a pena a gente separar um tempinho da aula para explicar só essa movimentação dessas duas comportas do canal de sódio. Ela é um tanto quanto interessante de se conhecer para a gente entender outra coisa lá na frente. Então, ela possui, quando a célula está em menos 90, a comportinha do lado de dentro, vamos pensar assim, a comportinha aqui do lado de dentro está aberta, está assim, e a comportinha mais externa está fechada, está assim. Então, essa é a configuração do canal de sódio quando a célula está em menos 90. Só se abre, ou seja, essa comportinha aqui de fora só se abre se a célula, o interior da célula, atingir menos 90. Aí nós temos uma segunda população de canais. Também vou desenhar só um, aí vocês saibam que são milhares e milhares de canais de potássio. Canal de potássio. O canal de potássio só tem uma comporta, é mais fácil. Canal de potássio, fechado. Está aqui o potássio. Eu já desenhei onde ele está mais concentrado, né? Vocês lembram, né? Sódio mais concentrado fora, potássio mais concentrado dentro. A célula está em menos 90. Ah, tá. O canal de potássio se abre na voltagem em torno de menos 50 milivolts. Menos 50, menos 55. Vamos adotar menos 50. Mas a célula está em menos 90. Se a célula continuar indefinidamente em menos 90, nada vai acontecer com aqueles canais iônicos e ela não vai desempenhar a sua função. Ela está em repouso. Então, algo externo à célula, né, algo de fora, tem que estimular, tem que alterar essa voltagem interna aqui, do menos 90. Tem que, no mínimo, elevar esse menos 90 até menos 60, que é para abrir o canal de sódio, que é o primeiro que se abre. Então, o estímulo tem que ser capaz de fazer isso. Porque a célula está aqui, ó, menos 90 milivolts. Esse menos 90 tem que ser elevado até menos 60 para que
os canais de sódio se abram. Senão, não vale a pena nem mexer nessa célula. Melhor deixar quieto. Então, tem que ser algo externo. Como eu estou dando um exemplo, isso aqui é um músculo esquelético, por exemplo, mas podia ser um neurônio esquelético. Podia ser um neurônio, podia ser qualquer célula, uma glândula, qualquer célula excitável. Mas no caso, como eu já dei o exemplo de músculo esquelético, qual seria o estímulo para o músculo esquelético? Tem que vir de um neurônio motor. Toda célula muscular esquelética recebe uma sinapse de um neurônio motor. Se for do pescoço para baixo, esse neurônio motor vem lá da medula espinal. Se for da cabeça, vem lá do tronco cerebral aqui, do bulbo, ou da ponte, ou do mesencéfalo. Esse neurônio motor possui aqui nesse bulbo aqui, terminal axônico, pequenas vesículas. É o tema da aula dessa semana ainda que eu vou dar para vocês, né? Sinapse. E dentro dessa sinapse, dessas vesículas, tem uma substância química que a gente chama de neurotransmissor. No caso do músculo esquelético, esse neurotransmissor é um só um tipo de neurotransmissor em todas as junções neuromusculares. É a acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor típico das junções entre o neurônio motor e o músculo. Isso não é da aula de hoje, só estou dando um exemplo de onde vem o estímulo no caso do músculo esquelético. Se fosse outra célula, seria outro. Se fosse isso aqui, fosse um cone ou um bastonete lá da retina, o que teria que ser esse estímulo? Uma onda luminosa, um comprimento de onda luminosa, da luz azul, da luz vermelha, da luz amarela, enfim. Um comprimento de uma onda eletromagnética, um fóton, né? Seria o estímulo para aquela célula. Se fosse uma célula lá da copa, uma célula ciliadazinha, tem que ser a onda sonora, que é uma onda mecânica, que ia vibrar uns cíliozinhos, e a vibração desses cílios é quem ia abrir os canais de sol. Então, cada célula tem o seu próprio estímulo. Não adianta decorar, nem ficar tentando adivinhar o estímulo. Cada célula tem o seu próprio estímulo. Aqui nessa é um neurônio motor. Então, quando o neurônio motor estimula, libera a acetilcolina se liga aqui em um receptor. Esse receptor tem nome também, não precisa decorar, é do tipo nicotínico. Acho que eu dei essa aula para vocês, né? Quem é do primeiro período. Enfim, do nicotínico, e aí altera a ligação da acetilcolina no receptor nicotínico, altera esse menos 90. O que acontece? Esse menos 90, ele sobe até menos 60. Eu digo só porque matematicamente, né, menos 60 é maior do que menos 90. Ele sobe até menos 60. Então, esse menos 90, ele sobe até menos 60. Aí, agora sim, o negócio vai mudar drasticamente nessa célula. Porque qual evento vai acontecer nessa célula agora que ela atingiu menos 60 milivolts? Olha lá, ó. É a voltagem limiar, né? É a voltagem onde o canal de sódio vai se abrir. Essa comportinha, portanto, aqui, ó, comportinha de fora, vai se abrir, vai ficar assim. Vai fazer diferente, ela vai ficar assim, aberta. E aí são milhares e milhares de canais de sódio que todos estão se abrindo ao mesmo tempo, de forma muito rápida, quando a célula atingiu menos 60. Aí você tem essa situação, ó. Muitos canais abertos, né? Vamos pensar que isso aqui é a célula. Vários furinhos nesse teto, nessa parede, embaixo, tudo aberto para a entrada de sódio. A pergunta é, eu já falei, para a passagem de sódio, mas a pergunta é, o sódio vai entrar ou vai sair da célula? Qual a tendência natural do sódio? É entrar ou sair da célula? O povo de casa pode responder também, se quiser.
Sair, professor? Sair, não. Por quê? Onde é que o sódio está mais concentrado? Fora da célula. Então, a tendência de ele ir de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Isso é o gradiente de concentração. E existe um outro gradiente ali no sódio. O gradiente elétrico. Ele é um íon positivo. E o interior da célula está como? Eletricamente? Em menos 60. Então, eu tenho duas forças atraindo o sódio para o interior da célula. O gradiente químico, que é a diferença de concentração, e o gradiente elétrico, porque ele é um íon positivo e lá dentro está negativo. Então, uma quantidade enorme de sódio se dirige, né, é uma corrente iônica, se dirige para o interior da célula, e é uma quantidade muito grande. O que é que acontece com a célula, o interior da célula? Agora, ganhando uma quantidade enorme de cargas positivas, que foi da entrada do sódio. O que acontece? Acaba que a própria célula vai ficando positiva, né? Está ganhando só entrando carga positiva, entrando. O que acontece com o seu interior, que até então era negativo? Ele se torna positivo, porque entrou cargas positivas numa grande quantidade, de forma muito rápida. Olha a ascensão desse gráfico aqui, ó, quase que inclinado a 90 graus, assim, tão rápido que foi a entrada de sódio. Quando a célula, né, quando o canal de sódio se abre e o sódio entra de forma muito rápida, né, entrou, ficou positivo, o que acontece com o canal de sódio? Essa comportinha de dentro, quando a célula já fica lá positiva, a comportinha de dentro se fecha. A gente diz que o canal está inativo. Ficou inativo. A comportinha de dentro se fecha e agora o sódio não consegue mais entrar. Porque senão esse gráfico ia ficar subindo aqui até sei lá quanto. Ele para aqui, em mais 20, mais 30, por aí assim, porque a comportinha de dentro do canal de sódio se fecha. Não entra mais sódio. Uma coisa interessante que vocês tinham que pensar também aqui, ó. À medida que o sódio foi entrando, o potencial elétrico dela foi se alterando, né? Foi se tornando menos negativo. Foi subindo, ó. Menos 59, menos 58, menos 57. Em algum momento ele se tornou quanto? Menos 50. O que acontece na célula em menos 50? A abertura dos canais de potássio. Só que a comporta do canal de potássio é bem mais lenta do que a comportinha do canal de sódio. Ou seja, ela começou a se abrir, logicamente, quando a célula atingiu menos 50. Mas quando ela vem se abrir efetivamente, já deu tempo do sódio entrar todinho. Só vai se abrir ali, vamos pensar assim, décimos de milésimos de segundos depois que o sódio entrou. Porque o canal de potássio é um pouquinho mais lento a sua abertura, né, da comporta, do que o canal rápido de sódio. O próprio Guyton, né, o livro, se vocês lerem, chama canal rápido de sódio. O de potássio não chama canal rápido. É canal de potássio. Então, o canal rápido de sódio, o canal de potássio é um pouquinho mais lento. Então, você vai ter a situação seguinte agora, ó. O canal de potássio agora está assim, com portinha aberta. E a pergunta é: o potássio vai sair da célula ou o potássio vai entrar na célula? Vai sair. Onde é que ele está mais concentrado?
dentro da célula. Então, o gradiente de concentração dele favorece a saída. E a carga elétrica dele? Ele é positivo e a célula está positiva. Então, ele tem duas forças aí para expulsar, fazer uma corrente de influxo, com I, foi a entrada de sódio. Efluxo, a saída de potássio. E a pergunta que a gente tem que fazer é, agora que a célula está positiva, mas está perdendo uma quantidade enorme de cargas positivas pela saída do potássio, o que é que acontece com o interior da célula? Volta a ficar negativo. Ora, ele estava positivo, está perdendo carga positiva. Então, o interior da célula volta a ficar negativo. Acontece que, olha para cá um pouquinho, o fechamento da comporta do potássio também demora um pouquinho a mais do que aquele do sódio. Acaba que sai mais potássio do que o normal, do que o necessário. Momentaneamente, portanto, a célula fica mais negativa do que o normal. Logo depois ela volta para o seu menos 90. Mas momentaneamente ela fica mais negativa porque saiu mais potássio do que o normal. Mas logo, rapidinho, 1 milissegundo depois, já volta para o menos 90, que é o potencial de repouso da célula. Isso tudo que a gente falou aqui, todos esses eventos, o estímulo, a abertura do canal de sódio, entrada de sódio, fechamento do canal de sódio, abertura do canal de potássio, saída do potássio, depois a fechamento do canal de potássio, tudo isso é o que a gente chama de potencial de ação. É justamente nesse momento aqui, nesse tempinho, que essa célula vai estar desempenhando a sua função. No caso do músculo elétrico, é nesse momento que ela está fazendo o quê? Se contraindo. Se fosse o neurônio, era nesse momento que ela estaria transmitindo o famoso impulso nervoso. Mas o impulso nervoso nada mais é do que um potencial de ação que caminha ao longo do axônio do neurônio. Por quê? Porque nesse momento, no potencial de ação, que é tudo isso, eu alterei essa voltagem elétrica. Então, é necessária essa alteração da voltagem elétrica para que a célula desempenhe, né, faça a sua função, desenvolva a sua função. Professor? Oi, pode perguntar. Eu desenhei o gráfico que você fez naquela nossa outra aula da turma B. Aí eu copiei que o menos 50 é o limiar. Mas é o menos 50 ou menos 60 que é o limiar? Tanto faz. No exemplo, ela perguntou assim, na outra aula que eu fiz com o slide, o limiar era 50, no slide lá, a figurinha do slide. Mas lá foi um exemplo, onde foi menos 50, e aqui eu estou usando menos 60. Isso muda de célula para célula. Não é um valor fixo, não, tá? Tá bom. Entendido, Amanda? Aí agora falta a gente dar nomes corretos para cada uma daquelas estruturas, que eu já vou fazer. Mas deixa eu ter umas perguntas aqui também. Repete. Você falou que o potencial de célula vai estar positivo na hora que abre a bomba de Potássio, sim. Não, ele começou a se abrir em menos 50. Mas aí não vai abrir só em coisa. Então, eu só vou atrasar esse processo aí, não? Então, ele começou... A pergunta que ela fez, vocês de casa, foi... Do jeito que você falou, parece que a comportinha só se abriu quando a célula já estava positiva, né? Foi mais ou menos isso que você perguntou. Mas, na verdade, ela começou a se abrir em menos 50.
Então, mas ele começou a se abrir, mas ainda não começou a sair potássio. Ela começou assim, imagina que é uma porteira lá da fazenda, vai se abrindo devagarzinho, mas quando vai abrir toda completamente, a célula já está positiva, porque o sódio já entrou pelos canais de sódio. Certo? Você. Espera aí que eu vou perto, não escuto. O fechamento é por meio de algum outro impulso, por meio de tempo ou naturalmente se fecha? Boa pergunta. O menino, o rapaz perguntou aqui. A abertura do canal foi pela voltagem. E o fechamento? Como é que faz? É outro estímulo, outro... É por tempo. Por tempo. O canal de sódio é o tempo mais curto, ele se abre e se fecha rapidamente, é menos de 1 milissegundo. O de potássio um pouquinho mais lento do que o de sódio. E daqui a pouco, quando a gente for estudar cardio, né, na aula de cardio, daqui a um mês mais ou menos, você vai ter um canal de cálcio. Esse aqui dura uns 1 milissegundo, né, de sódio. O de potássio, vamos pensar assim, 2 milissegundos. O de cálcio vai ser 250 milissegundos para se fechar. Então, cada canal vai ter aí um tempo diferente. O mais rápido é o de sódio, com certeza. Mais alguma pergunta? Aí falta a gente dar nomes para essas coisas aqui. Tem uma pergunta aqui, peraí. Ela sempre vai acontecer ou Não, nem sempre. Nem sempre. Mas eu quero aproveitar o desenho já para explicar. Ela perguntou aqui se essa hiperpolarização, né, que é esse menos 100 aqui, vai acontecer sempre. Não em todas as células. Mas algumas acontecem e é importante que aconteça. Por exemplo, no coração, é importantíssimo que aconteça. Se não dá margem para nascer um outro potencial logo aqui, assim que esse termina. Isso é ruim. Tem que dar um tempinho para o coração se encher de sangue. Aí, se fizer muito rápido, tem que tomar um antiarrítmico. O antiarrítmico, o medicamento, faz o quê? Hiperpolariza o coração com um tempinho maior. Olha que coisa interessante. Ou na crise convulsiva. Vocês não fizeram o tutorial? O que é que o Gardenal faz? O clonazepam, que é o Rivotril, que é da minha família, o diazepam. Qual a ação do medicamento? Vocês lembram? Vocês falaram desse tutorial? Mas fica fácil de entender aqui, ó. Lá no neurônio, que é a crise convulsiva? Uma partezinha do cérebro onde os neurônios ficam muito ativos, né? Ficam muito exacerbados, faz muitos potenciais, uma frequência muito grande, e acaba aquilo se espalha para aquele hemisfério todo, pelo menos uma parte ali do cérebro, e aí a crise convulsiva. O que é que aqueles medicamentos fazem? Atuam num receptor de GABA, né, que é um neurotransmissor, que a sigla é GABA, e abre o canal de cloreto, tem toda a história. Mas, no final das contas, o que é que eles fazem? Hiperpolarizam os neurônios. Porque se hiperpolariza, deixa os neurônios o quê? Mais quietos, menos excitáveis. É isso que fazem. A anestesia geral também é dessa mesma forma. Voltando para a gente dar nome. Olha bem. Aqui, quando a célula estava em repouso, em menos 90, eu tinha... É como se tivesse aqui, ó, um monte de carga negativa pelo lado de dentro da membrana e do lado de fora cargas positivas. O que é que isso parece para vocês? Não parece uma pilha, uma bateria? Polos opostos? Então, quando a célula está em repouso, a gente diz que a célula está polarizada. Ela está em repouso, polarizada. A gente pode falar esse termo para dizer que a célula está em repouso. Agora, quando o sódio está entrando e essa negatividade está se perdendo, então eu estou perdendo a situação de polarização, né? Estou perdendo a situação de polaridade. Então eu digo que isso, a entrada do sódio, ou essa subidinha aqui desse gráfico, vai se chamar
polarização, despolarização. Então, o que é despolarização? A entrada de sódio, o influxo de sódio, ou a subida aqui, a fase ascendente desse gráfico. Está perdendo a situação de polaridade. Ao mesmo tempo, o retorno da célula para a situação de polaridade, que foi a saída do potássio que fez, eu vou chamar de quê? De repolarização. Eu estou retornando para a situação de polaridade. Repolarização. Despolarização, a fase ascendente do gráfico. Repolarização, a fase descendente do gráfico. Entrada de sódio, despolarização. Saída de potássio, repolarização. Essa parte que ele ficou momentaneamente mais negativo do que o normal, do que o repouso, eu chamo de hiperpolarização. Hiperpolarização. Essa quantidade de voltagem que ficou acima do zero, eu chamo de voltagem de ultrapassagem. Igual ultrapassar o carro, voltagem de ultrapassagem. Certo? E a voltagem na qual os canais se abrem, por exemplo, o menos 60, o menos 60 foi a voltagem da abertura do canal de sódio. Então, eu digo que o menos 60 é o limiar de excitação. Limiar de excitação para a abertura, o limiar de excitação dessa célula. Então, quando eu falo assim, o limiar foi atingido, eu já entendo que foi a voltagem na qual o canal de sódio se abriu. É a voltagem na qual o canal de sódio vai se abrir. É a voltagem limiar, ou limiar de excitação. O livro gosta de chamar também assim. Vou aproveitar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Dá para a gente fazer. Mas eu vou ter que apagar. Eu vou apagar só aqui essa célula para eu já explicar a dinâmica dos canais de sódio. É bem fácilzinho de entender. Porque ele tem duas comportas. Cadê o apagador? Oi, pode perguntar de casa. Eu fiquei com uma dúvida. Qual a diferença do potencial de ação em platô para hiperpolarização? Em platô, ela perguntou qual a diferença entre potencial de ação em platô para a hiperpolarização. A hiperpolarização foi aqui embaixo, tá vendo? Depois da repolarização, ele continuou um pouquinho negativo, depois voltou para o normal. O potencial em platô seria, ele subiria aqui, ó, uma despolarização, tá me vendo aí, né? Uma despolarização, aí continuaria aqui em cima, do lado positivo, um tempão, depois descia. Então, isso aqui em cima que seria o platô. Isso acontece no coração, a gente vai ver lá na aula de cardio. Entendido? Entendi, obrigada. Nada. Eu vou apagar só isso aqui para a gente entender já o canal de sódio. Oi? O limiar? Não, o limiar é a voltagem. Não tem um canal voltagem independente? Então, aquela voltagem onde o canal de sódio se abre é o que eu chamo de limiar. Podia ser qualquer valor. Igual a menina perguntou aqui mais cedo de casa,
que ela tinha anotado na outra aula que eu dei, que era menos 50. Então, lá naquele meu exemplo, o limiar daquela célula era menos 50. Nessa, vai ser menos 60. Varia de célula para célula, de neurônio para neurônio. Entendeu? É aquele valor X, não precisa decorar o valor, onde o canal de sódio se abre. Valor em voltagem, né? Em milivolts. Canal de sódio. Vou desenhar assim. Tem alguém insistindo aqui. Aí você atende e dá claro. Então, a situação 1, 2 e 3 do canal de sódio. Aqui. Eu atendi no relógio, tia. A pessoa me conhece, chamou de Wagner, tá vendo? Pessoal, olha aqui. Aqui o meio intracelular e o meio extracelular. Então, veja. Aqui na situação 1 é quando a célula está em repouso, ó, menos 90 milivolts. A comporta externa se abre em menos 60, que é o limiar que ela tinha perguntado. A comporta interna, que é essa aqui de baixo, se abre em menos 90. Calma que eu vou explicar. Não anota nada agora não, só olha para cá. As meninas que gostam de anotar, não anota agora não, depois eu paro e espero vocês anotarem. Então veja, quando a célula está em menos 90, quem é que está aberto? Essa está aberta. Essa se abre em menos 60, então ela está fechada. Quando a célula está em repouso. Aqui na situação 2, ela está em menos 60. Aquela continua aberta ainda. E essa, ó, se abre em menos 60, vai estar aberta. Então aqui a célula o canal está completamente aberto. O sódio está entrando na célula, né? Porque o limiar foi atingido, o limiar de abertura do canal de sódio. Aqui, quando a célula fica positiva, essa comportinha se fecha. Aquele ainda está aberto, mas vai se fechar daqui a pouco. Mas a comportinha de baixo se fecha. Fica assim, fechado. Logo, a célula retorna para esse valor. Como é que ele retorna para menos 90? Pelo outro canal, que é o canal de potássio. O canal de sódio não tem mais nada a ver com isso. Travou. Travou. Para mim também travou.
pessoal falou assim que a energia caiu lá. Esqueci de Seu pagar a celu- conta lá em O Manésia. celular na tomada que a professora falou, não deve ter sido isso. Né? Ai, ai. Pessoal de casa, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí, pessoal? De casa? Sim, professor. Ok. Desculpem, é que faltou luz aqui. Passou uns 10 segundos sem luz, aí a internet caiu. Daqui a gente teve que esperar ela voltar para poder reconectar. Mas aí eu não expliquei nada porque ficou tudo escuro. O gerador demorou a entrar. Então, só voltando aqui, pessoal, vamos repetir tudo do canal. O canal de sódio, como você já... A gravação continua sim. O canal de sódio tem duas comportas. Quando a célula está em repouso, a gente diz que ele está ativo. Embora fechado, ele está ativo. Porque ele está apto a, quando receber o estímulo, a comportinha se abre, fica assim. E o canal está aberto. Agora, quando a comportinha de baixo está fechada, pode cair um raio em cima desse canal aqui, uma descarga de 13.000 volts, que é a de alta tensão, e ele não vai se abrir, porque ele está inativo. Quando é que essa comporta vai se abrir de novo? Só depois que a célula repolarizar até menos 90. Quem faz isso é o canal de potássio. Então, esse tipo de inativação do canal de sódio é o que vai justificar os períodos refratários. Vocês leram isso no Guyton, lá no livro, quando estava apresentando o tutorial? Não tem os períodos refratários? Tem 2 períodos refratários. Esse aqui, ó, que dura período refratário absoluto. É exatamente o tempinho do próprio potencial de ação. Qual a definição desse período refratário? É o período de tempo, onde a célula não consegue ser reexcitada. Por que ela não consegue ser reexcitada? Porque o canal de sódio vai estar assim, ó, inativo.
não há acordo. Eu posso dar um estímulo de 200 milivolts. Ele não vai se abrir. Então, esse é o período refratário absoluto. Não tem jeito, o canal de sódio não vai se abrir e não tem como fazer um novo potencial enquanto aquele não terminar. Não existe superposição de potenciais de ação. O potencial de ação acontece, ele tem que terminar, a célula repolarizar para poder iniciar um novo potencial. Tem que repolarizar até menos 90. Por quê? Porque senão o canal de sódio vai se encontrar nessa posição que é inativo. E existe um outro período refratário que é esse aqui, ó, que é o período da hiperpolarização. Por que esse período refratário chama relativo? Período refratário relativo. Porque aqui, ó, nessa situação, o canal de sódio já está assim, ó. Está fechado, mas ele está apto a ser aberto se conseguir um estímulo grande. Ele vai estar assim. Então, ó, só é um pouco mais difícil de abrir o canal, de conseguir um potencial de ação quando ele está assim, hiperpolarizado. Porque, veja, para sair de menos 90 e chegar até menos 60, de quantos milivolts tinha que ser o estímulo? 30, não é isso? Tinha que ser de 30 milivolts para sair de menos 90 e até menos 60? O estímulo aqui, ó, teria que ser de 30 milivolts. Agora, se ela estiver hiperpolarizada, em menos 100, até chegar em menos 60, de quanto tem que ser agora? De 40 milivolts, não precisa do menos. Tem que ser de 40 milivolts. Ou seja, nesse período de tempo, curto período de tempo, que a célula está hiperpolarizada, não é impossível ter um potencial de ação novo, né? Um novo potencial de ação partindo daqui, ó. Só é mais difícil, porque vai exigir um estímulo mais forte, um estímulo maior. E nem sempre a célula vai conseguir isso. Por isso que o tratamento da crise convulsiva, da epilepsia, é hiperpolarizar os neurônios, porque eles não ficam tão ativos. Não é qualquer estímulo que vai desencadear uma sequência de potenciais de ação. Vai ser mais difícil. Então, justifica o quê? Como você explica os períodos refratários? Justamente pela característica dos canais de sódio, que tem essa... Sim, vou repetir. Essa parte do canal de sódio. Ó, durante o período que o próprio potencial está acontecendo, né, você não consegue que um novo potencial, por exemplo, eu poderia, ó, quando ele vinha por aqui assim, quando ele vinha assim, eu dar um novo estímulo e daqui já partir um outro potencial lá para cima. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque o canal de sódio vai estar assim, ó, inativo. Ele não vai se abrir até que a célula chegue até aqui embaixo, ó, em menos 90. Para ele voltar a ficar assim. Então não tem jeito. Aí por isso que é o período refratário absoluto. Não vai conseguir fazer um novo potencial. Agora, aqui nessa situação, ó, ele já está apto. Só vai exigir o quê? Um estímulo maior do que o que normalmente precisa. Porque a célula está hiperpolarizada. Para colocar 16. Acho que agora dá para a gente vir para o slide, tem aquela figurinha animadinha, que aí a gente repete tudo direitinho. Oi. Exatamente. Por isso que é o período refratário relativo. Vamos colocar slide. Aí eu preciso apagar. Vocês vão anotar, desenhar alguma coisa? Vou dar um minutinho para quem quiser anotar.
Vou dar um minutinho para vocês anotarem. Deixa eu ver aqui um áudio que mandaram. Gente, eu preciso ouvir, porque é do professor que vai dar aula hoje, lá no meu período. Professor, Oi. deixa eu te perguntar, então. O potencial da membrana é menos 90 milivolts, mas podem ter outros potenciais de repouso, né? Além desses de menos 90. E aí, no caso, o canal de sódio só vai se abrir se chegar nesse potencial de repouso, né? Isso. Não necessariamente tem que ser menos 90. Eu estou falando do potencial de repouso daquela célula. Tá bom. E aí, tipo, por exemplo, o de potássio só abre quando chegar, nesse caso aqui, em mais 30. O de potássio em menos 50. Ele começa a se abrir, mas efetivamente vai se abrir aí 1 milissegundo depois. O que para o canal de sódio é tempo suficiente para o sódio já entrar todo. Entendi. Obrigada. Nada. Só um minutinho, gente, eu preciso ligar. Você está em tutorial ou não? Eu vou te mandar um áudio do Vinícius, aí se você conseguir, aí você responde para ele, que eu estou no meio da aula, tá? Vinícius Mendonça. Sei para que inventaram essa função de supervisor de período, que é só dor de cabeça. Posso apagar, gente? Pode. Peraí, fala, Dani. Essa compotinha aqui, primeira vez. Teoricamente, né? Eu falo assim para ser mais didático, porque vai saber mesmo onde é. Né? É uma proteína. Eu falo dentro, fora, dentro, para ser mais didático. Mas é uma proteína, né? Uma proteína quaternária, tipo um enovelado de linha, assim. Vamos pensar que é interno e externo, mas a realidade mesmo, não sei como é exatamente. Vamos para o slide. O slide é o mesmo, tá? Que está lá no portal que você já conhece desde a primeira. Compartilhar. De casa aí vocês estão vendo já o slide, né? Sim. Então aqui começa, gente, o potencial de ação, que é o potencial, né, a alteração do potencial de repouso, que é onde exatamente quando a célula excitável vai desempenhar sua função. Que células excitáveis são essas? Músculos, neurônios, glândulas, receptores sensoriais ao calor, ao frio, à dor, ao tato, à pressão, à luz, à onda sonora.
Primeiro tem um estágio de repouso, a membrana está polarizada, porque ela está negativa dentro, positiva fora. Depois vem a despolarização, onde há abertura do canal de sódio, e a permeabilidade do sódio aumenta exponencialmente, muito rápido. Em seguida vem a repolarização, que é a abertura dos canais de potássio e a saída do potássio. Olha isso aqui, ó, esse quadrinho preto ali do lado direito. Em neurônios um pouco menores, células excitáveis, mas menores, né, interneurônios na medula espinal, vários locais no sistema nervoso, não necessariamente tem que ter aquele potencialzão grande igual que eu desenhei, não. Pode ser um potencial um pouquinho menor, porque a célula é menor. Não, às vezes não precisa nem ficar positivo, né? Ela vai só até próximo do zero, mas ainda do lado negativo e já volta, mas é potencial de ação da mesma forma para aquela célula. Então aqui, ó, nesse gráfico, vocês conseguem ver ali, acompanhar. Então, ó, nesta célula, eu acho que até a menina que me perguntou mais cedo, acho que foi esse exemplo aí que ela anotou. Nessa célula, o potencial de repouso é menos 70, tá vendo? Não é menos 90, como aquele exemplo que eu tinha desenhado no quadro. Então, ali, ó, ele sai de menos 70 e vai até menos 50, devagar. Quando chega em menos 50, aí o negócio vai mais rápido. Então, o que é essa subidinha de menos 70 até menos 50? O que seria isso? Vou dizer de novo. É o tempo... Calma. Ele é lento por causa do estímulo. Eu anotei isso. É o limiar de ativação. É a abertura, o comecinho da abertura para o canal de sódio, potássio, sei lá. O de casa falando bem aqui. Não, a primeira que falou, ó, você falou o início do estímulo. Na verdade, isso é o estímulo. Essa subida aí de menos 70 até menos 50 é o estímulo que está fazendo isso. Aí, quando ele atinge menos 50, portanto, é o limiar dessa célula, é a voltagem de abertura dos canais de sódio nessa célula. Aí, uma vez que isso acontece, o potencial de ação vai embora. Ele vai acontecer de qualquer forma. Canais de potássio, né, professor? Sódio. Tá vendo? Ó, nessa célula, o limiar foi 50. O limiar de abertura dos canais de sódio. Tá? Por isso que não dá para decorar esses valores. Ali, o tanto que ficou positivo ali foi 30 milivolts. É a ultrapassagem, despolarização, repolarização, hiperpolarização ali embaixo. Ocorre em células musculares, neurônios, vai também em glândulas, como eu falei, e outras células excitáveis. E é um negócio muito rápido. Na maioria das células, a exceção é o coração, os cardiomiócitos, né, o miocárdio. Tem isso, como ele perguntou mais cedo ali, dura 250 a 300 milissegundos. Mas aqui, ó, 1 milissegundo. O que é 1 milissegundo? Pega 1 segundo aqui do relógio, 1 segundo, divide por 1000, é 1 milissegundo. Ou seja, é um negócio muito rápido, mas existe. Câmeras de celular à mão, vocês de casa e vocês aqui, para responderem essas duas questões. São bem fáceis. Talvez até já tenha passado na aula passada. Vocês já tenham até respondido na aula passada, eu não lembro. Um minuto sem responder. Oi.
Ai, tá bom. Tá bom, então. Obrigado. Já. Abriu? Vocês já tinham respondido essa? Não, né? É o canal Canal? Isso. Por isso que, Tá certo. por isso que ele sobe devagarzinho, daí quando chega no canal elétrico ele sobe rápido. Tá certo. É um exemplo, né? Ali no músculo, como eu estava dando, a acetilcolina abre canais químicos, como você está falando, que é ligante dependente. Mas eu não quis entrar nesse detalhe, senão ia complicar ainda mais. Né? Mas na aula de amanhã, que é com vocês, já de manhã, a sinapse, eu vou falar sobre isso. Responderam? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela da resposta. Trinta e 36 respondentes. Olha aqui, ó. Durante o impulso, o pessoal de casa está acompanhando, né? Durante o impulso nervoso, ocorre mudança de potencial na membrana do neurônio. As alterações sequenciais que ocorrem nessa membrana são chamadas de potencial de ação, porque eu estou perguntando o conjunto de todos os eventos, né? Tudo é o potencial de ação. O pessoal, alguns votaram, né, 22% na despolarização, mas era só perguntar só se fosse só a entrada de sódio, ou só a fase ascendente. Durante a fase, aqui está a pergunta da fase ascendente. Ó. Durante a fase ascendente do potencial de ação, quase 70% votou na última, letra D. Existe corrente de influxo efetiva e o interior da célula torna-se menos negativo. Essa é a correta. Vamos ver a letra B, que muita gente marcou a letra B ali. Existe corrente de efluxo. Não, efluxo seria a saída, né? Então é a letra D mesmo. Muito bem. Sinal que vocês estão acompanhando direitinho. Então vamos lá voltar para o slide para a gente... Essa aula vai ter que hora? Tem tempo. Não era possível que não desse tempo. Então, pessoal, o canal de sódio e de potássio, né? O de potássio só tem uma comporta, é super simples. O de sódio eu já expliquei, né? As três configurações dele. Então, não tem o que explicar muito mais. As características do potencial de ação. Ele possui um limiar de disparo, né? Que é o que mesmo? O limiar de disparo? A voltagem de abertura do canal de sódio.
Cada célula vai ter sempre o mesmo potencial. Não existe esse negócio de dizer assim, um estímulo forte vai gerar um potencial maior, e um estímulo fraquinho vai gerar um potencial menorzinho. Não. Os potenciais de ação são sempre do mesmo tamanho em cada célula. Ele é autorregenerativo, ou seja, uma vez que o limiar de disparo seja atingido, ele vai acontecer que chova, que faça sol. Sem sobreposição, foi aquele que eu expliquei do período refratário absoluto. Ele é propagado, né? Ele se espalha por toda a membrana da célula e é do tipo tudo ou nada. Ou ele acontece todinho, se o estímulo atingir o limiar de disparo, ou ele não acontece. Como eu falei, não existe potencial fraco ou meio potencial. O potencial sempre é da mesma forma. Então, o canal de sódio, essa é quando ele está ativo, fechado, mas ativo, né? Está apto a ser aberto, se chegar um estímulo forte o suficiente para atingir o limiar de sua abertura. Uma vez que isso ocorra, ele vai abrir a comportinha externa ali, ó, e aí o sódio entra. Depois que o sódio entra, a comportinha de dentro se fecha e ele fica inativo. A gente já tinha visto isso antes. Quando é o canal de potássio, é mais simples, que só tem uma comporta. Quando o limiar do canal de potássio é atingido, ele abre a sua comporta, só que é de forma um pouco mais lenta, e o potássio sai. Depois ele se fecha, não tem o que discutir. Aqui os dois, né, na célula, durante o potencial de ação. Olha lá. Inicialmente, ó, olha lá o gráfico aqui embaixo. O gráfico aqui embaixo. Tem primeiro o estímulo, ó, vai até atingir a linha pontilhada. A linha pontilhada seria o limiar. Então, que evento ocorre ali na linha pontilhada, que está circulada ali? Ó. Vai ser a abertura do canal de sódio, a entrada de sódio, e a célula despolariza. Depois vem a abertura do canal de potássio e a célula repolariza. Fácil de enxergar ali. Aqui são os períodos refratários, eu já expliquei, né? O período refratário absoluto e o período refratário relativo. O absoluto, a explicação dele é o canal de sódio está inativo. O relativo é a célula está hiperpolarizada. Isso aqui agora merece atenção especial. Vou para o quadro de novo. Ó. Imagine que isso aqui é um axônio de um neurônio. Imagine que o potencial de ação vai iniciar ali, ó, bem naquele centro do quadrinho. Olha lá para o quadro. Ó. É igual jogar uma pedra num lago. Ele se espalha para toda a membrana. Só que em um neurônio, raramente ocorre bem no centro assim. Geralmente ele começa em uma extremidade do neurônio, que é no cone de implantação dele, lá perto do pericárdio, perto do corpo celular, e aí ele caminha ao longo de todo o axônio. Aqui merece eu ir para o quadro e a gente explicar melhor ali com os desenhos mal feitos meu. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui um neurônio. Imagine que o potencial de ação vai iniciar nesse neurônio exatamente aqui no cone de implantação do axônio. Então, aqui é o primeiro local onde vai ser aberto canais de sódio, inicialmente. O sódio entra e essa primeira porção aqui do axônio despolariza. A própria despolarização dessa membrana aqui, dessa parte do axônio, os próximos canais vizinhos aqui, ó, de sódio, já
começam a se abrir em seguida, porque a despolarização ela vai caminhando aqui para frente. Aí os próximos canais aqui abrem-se, entra sódio, e aí a despolarização caminha ali um pouquinho mais para frente. E assim vai. Ao longo vai caminhando uma onda despolarizante, e logo atrás vai vir uma onda repolarizante, porque os canais de potássio também vão se abrir. E a saída do potássio vai gerar a repolarização. Então, você vai ter à frente uma onda despolarizante, seguida logo atrás de uma onda repolarizante. Então, o potencial de ação vai ser assim, ó. Ele vai caminhando ao longo de toda a membrana do axônio. Uma coisa que nós não falamos, eu esqueci, vocês também não perguntaram, lá no potencial de ação, lá naquela primeira explicação minha, uma coisa importante foi, a gente não falou, aquele sódio que entrou, não entrou sódio, não teve um influxo de sódio durante a despolarização, aquela fase ascendente, ele entrou. Depois eu não falei mais nada sobre ele. Depois, na repolarização, o potássio saiu da célula e repolarizou, né? Foi um efluxo de potássio. O que aconteceu com eles? O sódio que entrou. A gente sabe que o sódio é mais concentrado lá fora da célula e o potássio lá dentro da célula. E um entrou, o outro saiu. Quem é que faz a reposição deles dois? Bomba de sódio e potássio? Aqui, a bomba de sódio e potássio, que trabalha com todo vigor após o potencial de ação para repor o sódio, colocar o sódio para fora e o potássio para dentro. Então, o potencial de ação, que é um processo passivo, a entrada do sódio é obedecendo ao gradiente de concentração. A saída do potássio também é obedecendo o gradiente de concentração. Mas logo após isso, vem um processo gastador de energia, que é a bomba de sódio e potássio, que é contra o gradiente de concentração, portanto, gastando ATP. Então, no final das contas, o potencial de ação é um processo gastador de energia. Gasta-se muitos ATPs para o processo para o potencial de ação, porque tem que repor o potássio e o sódio, logo após o processo do potencial de ação. Em um axônio de um neurônio, imagina que esse processo vai percorrer todo o axônio. Primeiro que vai ser lento, tem que ir abrindo canalzinho por canalzinho ao longo de todo o percurso do axônio, e vai ser muito gastador de energia, porque vai ter que gastar ATP para repor tudo isso de volta. Vocês imaginem, ó, eu tenho aqui ó, o nervo que inerva lá o meu pé, o corpo celular dele está aqui, na minha medula lombar. O axônio sai daqui e vai até lá no pé. Tem 1,20 m de comprimento. Um axônio. Uma célula. Já pensou 1,20 m de ir despolarizando? Porçãozinha por porçãozinha, cada pedacinho do axônio até lá embaixo, chegar no pé. E o gasto de energia disso? Então, o engenheiro celestial, quando estava nos projetando, já pensou nisso. Ele já pensou na física elétrica disso e falou assim, não, isso aqui não vai dar certo. A gente tem que arrumar um encapamento para o fio. Essa borrachinha preta que tem aqui no fio elétrico, ele pensou nisso também. E arrumou as bainhas de mielina, que no sistema nervoso periférico é feito pela célula de Schwann, no central pelo oligodendrócito. Então, a bainha de mielina nada mais é do que essa capa, um isolante elétrico, essa capinha preta aí que tem no fio elétrico. Por que o que acontece? A bainha de mielina vai ser um isolante elétrico e a brechinha muito pequena que existe entre duas bainhas vizinhas, né, consecutivas, que eu chamo de nódulo ou nó de Ranvier, é onde vai acontecer
o real potencial de ação. Essa brechinha que tem entre duas bainhas de mielina. Daí a gente diz que a condução desses neurônios mielinizados é uma condução saltatória, porque ele vai pulando de nódo em nódo. Isso torna o processo mais rápido e menos gastador de energia. Então, nós temos no nosso sistema nervoso tanto neurônios amielínicos, sem bainha de mielina. Neurônios mais curtos, mais fininhos, cuja transmissão do potencial de ação é mais lenta. Tipicamente, os neurônios do sistema nervoso simpático, de dor, né, de coceira, prurido, é esse tipo de neurônio. E tem os neurônios que são mielinizados, são mielínicos, que tem bainha de mielina, neurônio motor, neurônio sensitivo, de espetar, de tato, são neurônios mielinizados e a condução é muito mais rápida. A velocidade de transmissão em um neurônio sem bainha de mielina é de 0,25 metros por segundo. Com bainha de mielina é de 400 metros por segundo. Não, é de 100 metros por segundo. É 400 vezes maior do que o que não tem. Então, um é 0,25 e o outro é 100 metros por segundo. Veja a diferença. Quem tem bainha de mielina tem uma velocidade de transmissão de 400 vezes maior do que quem não tem. E ainda gasta menos energia, porque não tem que repor tanto potássio e sódio com bomba de sódio e potássio. Ao chegar aqui no final, que é no terminal axônico, é onde vai ocorrer as sinapses. E nós vamos ver na aula de amanhã como é que funciona uma sinapse, né? Para que serve, de que modo funciona, tudo na aula de amanhã. Então, essa condução ao longo do axônio, ela interfere. E se tiver uma doença tipo ELA, esclerose lateral amiotrófica, onde há destruição da bainha de mielina, o potencial de ação não consegue chegar lá no finalzinho, que é no músculo, né? No músculo esquelético. A pessoa tem paralisia. Morre com paralisia, morre de insuficiência respiratória, enfim, porque não mexe, não contrai o músculo esquelético. Agora nós vamos repetir isso aqui no slide. Tem uma figurinha bonitinha. Deixa eu ligar aqui o Data Show. Eu tenho que apagar o quadro. De casa, pode perguntar. Esse potencial de ação, em vez dele iniciar no começo do axônio, ele não tinha que começar no dendrito, já que é o dendrito que recebe o estímulo? Ele começa no dendrito, só que ela perguntou assim, não tem que começar no dendrito aqui, né, o potencial de ação? Até começa, mas assim, o dendrito, ele faz uma espécie de semidespolarização. Mas o potencial de ação para valer inicia realmente no cono de implantação. Isso num neurônio típico, né? Um neurônio clássico. Existem os outros neurônios, que são neurônios bipolares, apolares, pseudo-unipolar, que aí é um pouco diferente. Mas naquele neurônio clássico, né, que é esse que tem um prolongamento maior, um só, que é o axônio, o potencial de ação para valer ocorre mesmo no cono de implantação. Agora, os dendritos e o próprio corpo celular, eles são assim, apenas, vamos pensar assim, semidespolarizados. Entendido? Deixa eu apagar aqui o quadro para o pessoal daqui. Então, a condução do potencial de ação, que a gente chama de impulso nervoso, então daqui para frente,
Impulso nervoso é o quê? Um potencial de ação que caminha ao longo de um axônio, tá? Não é outra coisa, não. Ele é bem mais rápido, menos gastador de energia, se for com bainha de mielina, né? Que é uma célula de Schwann, no sistema nervoso periférico, ou oligodendrócito, no sistema nervoso central. Começa assim, ó. Quando a gente nasce, tá assim. Aqui em cima, do lado esquerdo em cima. Aí a célula de Schwann, essa aqui é a célula de Schwann, vai se enroscando e acaba ficando assim, o canto esquerdo de baixo, quando a gente está na vida adulta. E aí o espacinho que tem entre uma bainha e outra, que é o nódo de Ranvier, que é onde ocorre o real... Aqui, ó, é onde ocorre o real potencial de ação. Vai pulando de nódo em nódo. Para encerrar com chave de ouro, mais uma bateria de duas questões só. Câmeras na mão, povo de casa também. Tem celular que pega lá de trás e tem uns que tem que vir aqui. Você não conseguiu, não? Você lá atrás? Copie o link para ele, ou Aline. O link aí manda no WhatsApp. – 33 responderam. Já dá para a gente compartilhar. Vamos aqui, ó. Que processo é responsável pela alteração do potencial de membrana que ocorre durante a fase de despolarização do potencial de ação? A maioria foi na primeira, entrada de sódio na célula. Com certeza é essa. Todas as outras não era saída de sódio, nem entrada de potássio. Enfim, essa aí, com certeza, né? 82% acertou. E aqui, que processo é responsável pela alteração do potencial de membrana que ocorre durante a fase de repolarização do potencial de ação?
68% votou na D, saída de potássio da célula. Exatamente esta correta para o processo de repolarização. Um tanto votou na roxinha, ativação da bomba só de potássio? Não. Um tanto votou na amarelinha, entrada de potássio na célula. Não, é saída, né? Para a célula repolarizar e voltar a ficar negativa. Pessoal, por hoje é só. Espero, acho que foi benéfico a gente ter repetido essa aula, né? Acho que reavivou. E a gente continua exatamente daqui amanhã, acho que a turma de vocês, né? Com sinapse. E aí a gente dá continuidade, depois já vem chama de nervoso autônomo, sexta-feira. O Zé semana caprichou. Vocês de casa, um abraço, até amanhã. Obrigada, professor, foi ótimo. Ok.